Que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração nesta manhã. Enquanto você começa este dia, talvez preparando o café, indo para o trabalho, arrumando a casa ou ainda acordando, Deus já está olhando para você com amor. Ele conhece exatamente como você se sentiu ontem antes de dormir e sabe como você acordou hoje por dentro. Talvez você tenha levantado com o coração apertado, se sentindo cansado de lutar, cansado de prometer que vai mudar e acabar escorregando nas mesmas coisas. Talvez você até ame a Deus, queira agradar ao Senhor, mas lá no fundo se sente distante, como se não conseguisse alcançar o padrão que imagina que Deus exige. Muita gente vive a vida com Deus como se estivesse num emprego instável. A sensação é de que Deus é um patrão duro, sempre cobrando resultado, sempre anotando falhas, pronto para demitir a qualquer momento. Você ora, mas acha que é pouco. Você lê a Bíblia, mas sente que não entende o suficiente. Você tenta ser firme, mas cai em pequenas mentiras, em pensamentos errados, em atitudes que te envergonham. E aí vem aquele sentimento de fracasso, de que Deus vai se cansar, de que Ele já deve estar olhando para você com desapontamento. Às vezes você até pensa que Deus já arrumou alguém melhor para ocupar o lugar que você acha que perdeu. Isso acontece porque, sem perceber, muitos tratam Deus como um juiz frio e não como pai. O coração fica cheio de frases que você ouviu a vida inteira. Se você não quiser servir a Deus, Ele levante outro no seu lugar. Deus não precisa de você. E é verdade que Deus é soberano, que a obra dele não para. Mas o inimigo usa essas frases para distorcer a imagem que você tem de Deus, para você se sentir descartável, substituível, facilmente trocado. Só que a Bíblia mostra um Deus que corrige, sim, que chama ao arrependimento, mas que ama com um amor fiel, que não joga fora quem se ajoelha arrependido diante dele. Talvez você tenha passado anos ouvindo sobre santidade, e isso é absolutamente bíblico. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Só que, em vez de essa verdade te levar ao arrependimento e à transformação, ela virou uma espécie de sentença de condenação dentro de você. Você olha para o que a palavra pede, olha para quem você é e pensa que nunca vai conseguir chegar lá. Você sente que está sempre em dívida com Deus, sempre atrasado espiritualmente, sempre aquém do que Ele merece. E isso vai roubando sua alegria, sua paz, sua ousadia. Mas hoje Deus quer ajustar a base do seu coração. Ele não está te chamando de manhã para te esmagar, e sim para te levantar. Ele não está pedindo que você finja ser forte. Ele quer que você reconheça que é fraco, para então experimentar o que é viver sustentado pela graça. A graça não é uma licença para pecar. É o poder que te levanta quando você cai. E a força que te ajuda a dizer não para o pecado que te escraviza. A graça te lembra que Deus não está com uma caneta na mão esperando você errar para te riscar da lista, mas que Ele está pronto para recomeçar com você quantas vezes forem necessárias, enquanto houver sinceridade no seu arrependimento. A Bíblia conta a história de um jovem anônimo que seguia Jesus justamente num dos momentos mais críticos. Jesus estava no jardim, prestes a ser preso. Os discípulos estavam confusos, com medo. No meio daquela cena tensa, Marcos registra que um certo jovem seguia Jesus vestindo apenas um lençol. Ele não era um dos 12 apóstolos, não sabemos seu nome, sua história, sua família, mas sabemos desse detalhe. Ele seguia Jesus de longe, coberto por um lençol. E quando os soldados tentaram agarrá-lo, ele largou o lençol e fugiu nu. Olha a imagem espiritual que isso traz. Lençol não é roupa de batalha.
Lençol é roupa de descanso, de conforto, de comodismo. É aquele cristianismo que quer estar perto de Jesus, mas não quer se comprometer de verdade. É aquela fé que funciona bem enquanto está tudo em paz, mas na hora da pressão solta tudo e foge. O jovem até estava por perto, talvez gostasse de ouvir Jesus, talvez admirasse o mestre, mas na hora em que seguir Jesus trazia risco, vergonha, exposição. Ele preferiu salvar a própria pele e largar o que o cobria. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Na igreja levantamos as mãos, choramos, dizemos que amamos a Deus, mas no trabalho, quando o chefe pede para você alterar um número no relatório, esconder um erro, manipular uma informação, a pressão aparece. Você sabe que é errado, sabe o que a palavra diz sobre integridade, mas o medo de perder o emprego, de se indispor, de parecer chato, começa a gritar. E muitos, para manter a aparência de que está tudo bem, soltam o lençol dos princípios e fogem da verdade, fingindo que foi só um detalhe. Nos relacionamentos não é diferente. Talvez você tenha pedido alguém de Deus, tenha sonhado com um namoro abençoado, um futuro casamento firmado na rocha, mas aos poucos as conversas foram esquentando, os limites foram sendo empurrados e agora você se vê numa situação em que tem vergonha de falar que quer viver santidade. Para não perder a pessoa, para não ser chamado de exagerado, você vai cedendo, abrindo mão de valores que antes eram inegociáveis. E depois, o peso cai em cima de você, a sensação de ter traído não só a Deus, mas também a si mesmo. Nas amizades, isso se repete. Você está no meio do grupo, todo mundo sabe que você crê em Deus, mas de repente, a conversa vira piada com coisas espirituais, zombaria com a fé, fofoca, maldade. Você sente incômodo, mas também sente medo de ser excluído, de ser o diferente. E aí ri por educação, concorda por omissão, se cala quando deveria se posicionar. Depois, quando está sozinho, o coração aperta, o Espírito Santo mostra que aquilo não combinava com quem você é em Cristo. E mais uma vez, a vergonha bate na porta. Se você se reconhece nessas situações, Deus não está apontando o dedo para te humilhar. Ele está trazendo luz para te libertar. Hoje, nesta manhã, Ele está te chamando para sair da fé do lençol e vestir a armadura. A fé do lençol é confortável, mas não te sustenta na batalha. A armadura pode ser pesada no começo, porque ela representa compromisso, verdade, renúncia, mas é ela que te protege nos dias maus. E o mais lindo é que Deus não espera que você vista essa armadura na sua própria força. Ele te oferece a força do Espírito Santo justamente porque Ele sabe que sozinho você não dá conta. Lembra do que aconteceu quando os soldados foram prender Jesus. Eles chegam ao jardim armados, decididos, e Jesus pergunta quem eles procuram. Eles dizem que procuram Jesus de Nazaré. E ele responde, sou eu. A Bíblia diz que quando ele declara quem é, o poder de Deus é tão forte que aqueles soldados recuam e caem para trás. Isso mostra que ninguém estava arrancando a vida dele à força. Ele estava se entregando voluntariamente em seu lugar. E ainda faz algo impressionante. Ele manda que, se é a ele que procuram, deixem os outros irem embora. Ele se coloca na linha de frente como pastor que protege as suas ovelhas. A palavra diz que ele não perde nenhum daqueles que o Pai lhe confia. Isso significa que ele não desistiu de você, mesmo com todas as suas idas e vindas, com todas as vezes em que você fugiu com vergonha. A vergonha quer te afastar ainda mais de Deus. O diabo quer que você pense que já passou do limite, que Deus já está farto de te ouvir pedindo perdão pela mesma coisa.
mas o Espírito Santo está te dizendo hoje, abre o coração de novo, você ainda é alcançável pela graça. O Senhor ainda quer escrever novos capítulos na sua história. A coragem que você tanto admira em outros não nasceu porque eles eram fortes por natureza. A coragem verdadeira nasce em quem reconhece que não consegue, mas decide clamar por ajuda na hora da tentação. Quando a pressão vier, em vez de ficar repetindo mentalmente que você é fraco, que vai cair outra vez, leve a sua mente para outro lugar. Respire fundo e faça uma oração rápida, mas sincera, dentro de você. Espírito Santo, é agora, eu não consigo sozinho, me ajuda a dizer não, me fortalece, me tira daqui. Essa oração simples abre espaço para que Deus intervenha em segundos, em situações em que antes você cedia sem nem perceber. E é por isso que é tão importante começar o dia na presença de Deus. Amanhã é esse momento em que você decide com que roupa espiritual vai sair de casa. Você pode sair só de lençol, com um cristianismo de aparência, ou pode sair com armadura, decidido a não fugir mais. Não significa que você nunca mais vai falhar, mas significa que você não vai mais fugir de Deus quando falhar. Em vez de correr para longe, você vai aprender a correr para perto, a confessar, a se levantar rápido, a aprender com cada queda. Se essa palavra está falando com você, se no fundo você sabe que Deus está te chamando para um recomeço, abra o coração agora e vamos orar juntos. Se for possível, feche os seus olhos e, se quiser, coloque a mão sobre o seu coração como um sinal de entrega. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós entramos na Tua presença reconhecendo que precisamos de Ti. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado porque mesmo com nossas falhas, o Senhor nos permitiu acordar, respirar, ouvir esta oração. Isso é sinal de que o Senhor ainda tem planos, ainda tem propósito, ainda nos chama pelo nome. Hoje nós não queremos esconder o nosso pecado debaixo do tapete, nem fingir que somos fortes. Queremos abrir o coração e dizer a verdade diante de Ti. Pai, nós confessamos que muitas vezes temos vivido como aquele jovem do lençol. Seguimos Jesus de longe, gostamos da sensação de estar por perto, mas não assumimos o compromisso profundo. Na primeira perseguição, na primeira cobrança, na primeira situação de risco, soltamos a fé, soltamos os princípios, salvamos a própria pele e fugimos. Quantas vezes priorizamos a nossa imagem, a nossa reputação, o que as pessoas pensam de nós e deixamos de honrar o Teu nome. Perdoa, Senhor, a nossa covardia. Perdoa as vezes em que calamos quando deveríamos nos posicionar. As vezes em que escolhemos o pecado em vez da obediência, mesmo conhecendo a Tua palavra. Nós reconhecemos também que, como Pedro, muitas vezes fomos autoconfiantes. Achamos que jamais negaríamos o Senhor, que jamais voltaríamos para aquele erro, que estávamos acima de certas tentações. E foi justamente aí que caímos com mais força. Hoje nós entendemos que o Senhor permite que vejamos a nossa fraqueza para que paremos de confiar em nós mesmos e passemos a depender totalmente da Tua graça. Não queremos mais viver entre extremos, ora nos achando muito espirituais, ora nos sentindo completamente descartados. Queremos viver firmados em quem o Senhor é. Espírito Santo, visita agora essa mente que se sente esmagada por culpa. Visita esse coração que se sente sujo, indigno, cansado de pedir perdão pelas mesmas coisas. Tua palavra diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós não estamos aqui para usar isso como desculpa, mas como esperança. Se a graça é maior, então ainda há saída, ainda há libertação, ainda há futuro para essa pessoa que ora.
Derrama consolo sobre quem chora, derrama paz sobre quem acordou em guerra por dentro, derrama esperança sobre quem já estava cogitando desistir. Senhor, nós oramos por cura interior. Toca nos traumas que alimentam pecados escondidos. Toca na rejeição que leva essa pessoa a buscar aprovação em lugares errados. Toca na carência afetiva que abre brecha para relacionamentos doentios. Toca na ansiedade que faz com que ela tente controlar tudo em vez de confiar que o teu amor derramado pelo Espírito Santo comece a preencher esses vazios que nenhuma pessoa, nenhum vício, nenhum prazer consegue preencher. Pai, nós colocamos também diante de Ti a área profissional desta pessoa. O ambiente de trabalho dela pode ser um campo de batalha todos os dias. Existe pressão, cobrança, injustiça, tentação de fazer o que é errado para não perder oportunidades. Dá sabedoria para que ela saiba dizer não ao que te desagrada, sem perder a mansidão. Mostra que o Senhor é capaz de abrir portas melhores do que aquelas que seriam conquistadas às custas da desobediência. Honra essa pessoa que decidir permanecer íntegra, mesmo que isso lhe custe algo, que ela veja com o tempo que vale a pena confiar no Deus que é justo. Nós oramos também pela vida sentimental. O Senhor conhece namoros em andamento, casamentos abalados, pessoas solteiras cansadas de esperar. Pai, guarda essa área das armadilhas do inimigo. Livra de relacionamentos que afastam da tua presença. Livra de pessoas que não respeitam os teus princípios. Livra de carências que empurram para decisões precipitadas. Dá coragem para terminar o que não vem de ti. Dá coragem para pôr limites, para dizer não, para esperar o teu tempo. Que cada pessoa que ora agora tenha a convicção de que é melhor ficar um tempo só com o Senhor do que estar acompanhado longe da tua vontade. Senhor, nós te pedimos por libertação. Libertação de vícios escondidos, de hábitos que aprisionam, de comportamentos que se tornaram padrão. Quantos lutam contra a pornografia, contra comparações, contra ciúmes, contra explosões de raiva, contra a preguiça espiritual? Espírito Santo, entra nessas áreas como luz, mostra a raiz, mostra o caminho, pega na mão e conduz. Que esta manhã seja o começo de um processo real de mudança, em que cada vitória seja fruto de buscar a tua ajuda na hora certa e não de confiar numa força que não temos. Pai, nesta manhã nós também pedimos que o Senhor nos ensine a vestir a armadura todos os dias. Coloca o capacete da salvação sobre a mente desta pessoa, para que pensamentos de condenação, de desistência, de autoacusações sejam calados pela certeza de que ela é amada, perdoada e escolhida em Cristo. Coloca a couraça da justiça sobre o coração para protegê-lo das flechas do ódio, da inveja, da amargura. Aperta o cinto da verdade para que ela viva em sinceridade diante de ti, sem máscaras. Coloca o escudo da fé em suas mãos para apagar cada seta de dúvida, cada mentira que o inimigo lança, dizendo que não tem mais jeito. E dá a espada do Espírito, que é a tua palavra viva, trazendo versículos à memória na hora certa, fortalecendo, sustentando, direcionando. Nós colocamos também esta casa nas tuas mãos. Que o ambiente mude a partir desta oração. Onde havia peso, que entre leveza. Onde havia discussão constante, que entre paz. Onde havia medo do futuro, que entre confiança no teu cuidado. Passa com teu Espírito pelos cômodos, pelo lugar onde essa pessoa está agora, quebrando toda a opressão espiritual, toda a influência maligna, todo o clima de desânimo, toda nuvem de tristeza. Que a presença de Jesus seja real dentro dessa casa, como luz acesa que ninguém consegue apagar.
E agora, Senhor, eu oro por aqueles que estão me ouvindo e no fundo sabem que estão longe de Ti. Alguns talvez até já se entregaram um dia, já caminharam contigo, mas o pecado, o peso, a vergonha os afastaram. Outros até acreditam em Deus, mas nunca fizeram uma entrega sincera. Hoje é manhã de recomeço, de retorno, de decisão. Então, se você sente que precisa se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida a Ele de verdade, faça desta oração as suas palavras com sinceridade no seu coração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que pequei, que me afastei, que tentei caminhar sozinho e não consegui. Eu cansei de fugir, cansei de cair nas mesmas coisas, cansei de carregar essa vergonha dentro de mim. Hoje, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas vezes em que eu te neguei em atitudes, pelas vezes em que eu escolhi o meu jeito e não a Tua vontade. Jesus, lava o meu coração com o Teu sangue. Tira de mim a culpa, o peso, o vazio. Entra na minha história, entra nos meus pensamentos, entra nos meus sentimentos. Eu entrego o meu presente e o meu futuro a Ti. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para me salvar, para me perdoar, para me dar uma nova vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a caminhar contigo todos os dias. Quando eu estiver fraco, me fortalece. Quando eu estiver tentado, me lembra de chamar pelo Teu nome. Quando eu estiver triste, me lembra que eu não estou sozinho. A partir de hoje, eu não quero mais ser alguém que segue de longe. Eu quero andar perto, quero ouvir a Tua voz, quero obedecer, quero permanecer na Tua presença. Em Teu nome, eu oro. Amém. E agora, meu Deus, depois dessa entrega, nós te pedimos uma coisa muito específica para esta manhã. Não deixa essa oração ser só um momento bonito que a pessoa viveu aqui e depois esquece. Que algo mude de verdade na prática, que ela levante desta oração com um peso a menos nas costas, com uma certeza a mais no coração, com uma decisão nova dentro da alma, que ela sinta que algo recomeçou entre ela e o Senhor, como se o céu tivesse se aberto de novo sobre a história dela. Pai, visita agora cada área que ela teme encarar. Visita as dívidas, aquilo que a assusta quando olha para o aplicativo do banco, para o boleto na mesa, para o aluguel, para o cartão de crédito. Dá sabedoria, dá estratégias, abre portas, mas também trata o coração para não viver mais escravizado pela preocupação. Que ela possa olhar para esse dia e dizer em voz baixa dentro de si mesma: eu não vou mais carregar sozinha o que foi feito para eu entregar nas mãos de Deus. Ensina essa pessoa a organizar, a planejar, a tomar decisões, mas, sobretudo, a descansar no fato de que o Senhor cuida dela. Visita também a área emocional, Senhor. Tu sabes de cada choro escondido, cada mensagem apagada, cada conversa que feriu, cada palavra que ficou ecoando na mente como acusação. Tu sabes dos abraços que fizeram falta, das ausências que doem até hoje, dos abandonos que deixaram cicatrizes. Nesta manhã, que o Teu amor entre nesses lugares escuros que ninguém conhece, que essa pessoa sinta que o Senhor a abraça como o pai abraçou o filho pródigo, apertado, cheio de graça, sem cobrar um discurso perfeito, apenas recebendo, restaurando, curando. Pai, nós te pedimos também por aqueles que vivem uma fé de altos e baixos, de manhã estão cheios de fogo, à tarde já estão frios, à noite já estão culpados. Que este seja o começo de uma caminhada mais estável, não porque nunca mais vão sentir lutas, mas porque vão aprender a permanecer mesmo sentindo. Ensina a continuar orando quando não sentir vontade, a continuar obedecendo quando as emoções gritarem o contrário.
a continuar crendo mesmo quando o cenário parecer ao contrário do que foi prometido. Senhor, põe um desejo novo pela tua palavra dentro dessa pessoa, que ela tenha fome de te ouvir, vontade de abrir a Bíblia, nem que seja por poucos minutos, mas com o coração atento, que cada vez que ela ler, o Espírito Santo traduza, explique, aplique, que versículos saltam aos olhos justo nas áreas em que ela mais precisa de direção. Que esse contato diário com a tua voz vá lavando a mente dela, tirando mentiras antigas, quebrando fortalezas, desmontando pensamentos que não vinham de ti. Nós oramos também pela saúde física. Olha para esse corpo cansado, para essa pessoa que teve noites mal dormidas, que acorda com dores, que às vezes ora e pensa que não acontece nada. Pai, toca agora da cabeça aos pés, coloca ordem em hormônios, nervos, músculos, ossos, circulação. Dá graça para buscar ajuda médica quando for preciso. Dá disciplina para cuidar do corpo, mas também derrama cura onde só o teu toque alcança. Que essa pessoa perceba ao longo dos dias mudanças pequenas, sinais de que o Senhor está agindo, fortalecendo, renovando. Espírito Santo, nós também te pedimos por algo muito importante para esta manhã. Alinha o coração dessa pessoa com o propósito que o Senhor tem para ela. Quantas vezes ela se sente perdida sobre o futuro, sobre chamado, sobre profissão, sobre direção de vida. Quantas vezes olha para o lado e se compara com os outros, achando que está atrasada, que perdeu o tempo, que estragou tudo. Hoje, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor quebre essa mentira da comparação e traga a certeza de que o Senhor ainda sabe exatamente o caminho, as estações, o tempo certo para cada coisa. Que esta manhã seja um marco na mentalidade dela, que ela pare de viver se vendo como alguém que sempre falha e comece a se enxergar como alguém em processo, sendo moldada, tratada, restaurada, que ela... Entenda que não é um caso perdido, é um vaso em construção nas mãos do oleiro, e mesmo quando a forma parece quebrada, o Senhor não joga fora, o Senhor quebra e refaz, até que fique do jeito que o Senhor sonhou. Senhor, nós também queremos orar agora por aqueles que se sentem muito culpados por terem fugido de Ti no passado. Gente que até hoje não se perdoa por decisões que tomou, por palavras que disse, por portas que abriu. Alguns acham que estragaram tanto a própria vida que agora só lhes resta ir empurrando com a barriga, sobrevivendo, sem esperar mais nada de bom. Mas nesta manhã nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor ainda é Deus de reviravoltas. O Senhor ainda muda histórias, ainda reescreve capítulos, ainda faz florescer no deserto. Pai, abra essa visão. Mostra para essa pessoa que aquilo que o inimigo usou para envergonhar, o Senhor pode usar para testemunho. Aquilo que hoje causa dor, o Senhor pode transformar em experiência para ajudar outros. Aquilo que parece perda, o Senhor pode transformar em semente que vai gerar frutos lá na frente. Que a fé dela suba um nível nesta manhã, que ela volte a crer que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Agora, meu Deus, nós consagramos este dia em Tuas mãos, que a partir desta oração, esse dia seja diferente, que a atmosfera mude, onde havia pensamentos de derrota, que surjam pensamentos de fé, onde havia medo, que surja coragem, onde havia pressa ansiosa, que entre uma paz firme, que organiza, fortalece e direciona. Que cada passo que essa pessoa der hoje, por mais simples que pareça, seja guiado pela Tua mão. Que conversas, encontros e decisões sejam marcados pela Tua presença.
se ela vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar da casa, vai resolver problemas na rua, seja o que for, vai com ela, Senhor. Que em cada ambiente ela leve um pouco do que recebeu aqui agora. Que ela seja luz sem forçar, seja sal sem se achar melhor do que ninguém, seja testemunha pelo jeito de tratar as pessoas, pela forma como reage aos problemas, pelo modo como fala. Que quem conviver com ela perceba que existe algo diferente, mesmo que não saiba explicar, e esse algo é a tua presença. Nós também te pedimos por proteção, Pai. Que o Senhor guarde os caminhos, livre de acidentes, de armadilhas, de ciladas. Que o Senhor guarde a mente de ataques, de setas inflamadas, de pensamentos de morte, de desistência, de autodesvalorização. Que o Senhor guarde o coração de influências que tentam esfriar a fé, de amizades que afastam da tua vontade, de ambientes que sugam a vida espiritual. Coloque uma cerca de fogo ao redor desta pessoa e da família dela. E, Senhor, se tiver alguém orando agora com lágrimas nos olhos, sentindo que essa foi a última tentativa, que já estava quase desistindo de orar, de crer, de lutar, abraça essa pessoa de um jeito especial, que ela sinta, ainda que de forma suave, que o Senhor a ouviu. Que ela perceba ao longo do dia pequenos sinais, pequenos detalhes que serão como beijos do céu, confirmando que o Senhor está presente, que não a abandonou, que a ama profundamente. Nós também te apresentamos, meu Deus, cada pedido que ela tem guardado em segredo. Tem coisas que ela não coloca em comentário, que ela não conta para ninguém, que ela só pensa à noite. Antes de dormir, nesta manhã, nós colocamos esses pedidos silenciosos diante do teu trono nu. O Senhor conhece cada um, até aqueles que ela não sabe colocar em palavras. Faz segundo a tua vontade, mas não deixa de dar a ela a certeza de que o Senhor está ouvindo e agindo. Pai, que esta oração não termine aqui dentro, que ela continue ecoando dentro da mente e do coração ao longo do dia. Quando a ansiedade tentar voltar, que esta pessoa se lembre de respirações profundas e de conversas rápidas contigo. Quando a tentação bater na porta, que ela se lembre de clamar pelo Espírito Santo, como conversamos. Quando a vergonha vier tentando dizer que não adianta, que é tudo igual, que nada muda, que ela se lembre do que Jesus disse: eu não vou perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Assim, em oração, nós te agradecemos por tudo o que já começou a acontecer dentro dessa vida, mesmo que ainda não seja visível por fora. Obrigado por estar realinhando a fé, curando lembranças, restaurando a comunhão, reacendendo a esperança. Nós te louvamos, Senhor, não só pelo que o Senhor faz, mas principalmente por quem o Senhor é, fiel, constante, paciente, justo e ao mesmo tempo cheio de graça e misericórdia. E agora, antes de encerrar, eu quero falar com você que ficou até aqui orando. Se essa oração mexeu com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando diretamente com a sua situação, não trata isso como algo comum. Isso é o cuidado de Deus te alcançando logo no começo do dia. Guarda essa oração no seu coração. Salva esse vídeo para ouvir de novo quando o peso voltar. E lembre-se de que Deus está te chamando para uma caminhada, não só para um momento. Se sentir no coração, compartilhe essa oração com alguém que você sabe que está precisando. Às vezes, uma pessoa que você ama está passando exatamente por essas mesmas lutas, sentindo a mesma vergonha, enfrentando o mesmo tipo de acusação. Deus pode usar um simples compartilhar seu para alcançar essa vida que você nem imagina o quanto está ferida. Deixe Ele te usar, mesmo com as suas imperfeições,
porque é justamente assim que a graça se manifesta. E presta atenção em uma coisa importante: quando você terminar aqui, dá uma olhada na descrição. Lá embaixo eu deixei algo preparado com muito carinho para te ajudar a se aproximar ainda mais de Deus, a manter a sua fé firme e a continuar essa jornada de oração e crescimento espiritual. Não vou te explicar tudo aqui, porque eu quero que você mesmo vá lá e veja. Mas se essa oração fez sentido para você, o que está na descrição vai fazer ainda mais sentido nesse momento da sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã. Que a presença de Deus acompanhe cada passo que você der hoje e que essa nova fase que começou aqui não seja interrompida por nada. Que a graça, o amor e a paz de Jesus Cristo encham a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, amém e amém.